Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos criar uma ambiência adequada ao estudo, vamos serenar nossos pensamentos, nossos corações, com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje, então, a leitura será da mensagem número 25, intitulada Tende Calma. Emmanuel destaca João, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E Emmanuel comenta esta passagem. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz o mestre, um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. O importante é que tenhamos calma, que serenemos mesmo nosso coração. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, rogando a Tua presença para trazer ao nosso estudo de hoje toda a clareza necessária. Que o anjo guardião de cada um de nós possa nos auxiliar também, Senhor, ampliando nossa compreensão para as lições que aprenderemos hoje. Sê conosco, abençoando os nossos lares e a nossa vida. Obrigada, Senhor, por sua presença. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos, vamos fazer como de hábito um pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, no estudo anterior, nós encontramos Saulo em conversa com seu pai, quando o buscou em sua casa para pedir auxílio. E discutiram muito, foi um encontro muito difícil para ambos, pois que para Isaac era inadmissível encontrar o filho deixando o judaísmo para abraçar esse nazareno que ninguém conseguia compreender.
E então Isaac, pai de Saulo, fez a ele uma pergunta, uma exigência, vamos dizer assim, que ele decidisse entre Jesus e ele, seu pai. E foi quando Saulo disse que ambos precisavam de Jesus, tanto ele quanto Isaac. E Isaac então entendeu a escolha de seu filho e ficou trêmulo ao dizer que ele então se retirasse da casa, pois já havia feito sua escolha. Foi muito, muito difícil esse encontro mesmo para ambos, né? Saulo então vai embora, muito triste, né? Mas antes de que muito se afastasse, ele é logo chamado por um servo antigo da residência do pai, que lhe entregou uma bolsa pesada, né, com proventos, com dinheiro, para a mando do pai. Isaac mandava entregar a ele. A princípio, Saulo pensou em devolver, teve ímpetos de devolver e mostrar ao pai que ele não era um mendigo, mas percebeu que ali podia estar uma grande oportunidade de exercitar a humildade, que talvez aquilo fosse uma lição mandada por Jesus. Ele então aceita e pede ao servo que diga a ele que ele desejava que Deus abençoasse seu pai, que era muito grato. Então, depois ele se acomodou, andou muito por lá, né, e se acomodou numa gruta aos pés das montanhas de Taurus. E se entregou lá às reflexões. Chorou muito, 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 copiosamente, e dormiu. E quando dormiu, se desdobrou. E encontrou Estevão e Abigail, e foi para ele uma experiência incrível, pois que ambos o receberam com muito amor e bondade. Para ele rever Abigail, então foi uma coisa que ele gostaria, eu acho, que não terminasse, né? E recebeu conselhos muito importantes de Estevão, e logo após Abigail também dedicou a ele palavras de muita sabedoria e fé. E ambos deixaram bem claro que cuidavam dele, que ele seguisse adiante, que ele estava no caminho certo, né? E orientou, Abigail então orientou Saulo a amar, trabalhar, esperar e perdoar. E nós então terminamos no momento em que Abigail se esvanece e desaparece. Então nós fizemos a nossa pausa aí, do estudo, na página 275, para quem tem esta edição do romance, 275, está aqui, no terceiro parágrafo. Então vamos lá, vamos dar início ao estudo de hoje. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja realmente conosco, como solicitamos, e que o nosso anjo guardião nos ajude a aprendermos, a compreendermos as lições que teremos aqui. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Então aqui temos como o vulto de Abigail se esvaneceu. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos, continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes,
Como se as energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquirira nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, Saulo, fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa, nebulosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e belezas eternas. Então, aqui, Saulo passou por uma experiência que ele não podia negar. Uma coisa extremamente viva, como se ele estivesse realmente acordado, não foi sonho, ele sabia que não era um sonho, que foi um encontro real com Estevão e Abigail, repleto de instruções, de carinho, de amor, de abraços, né? E foi tudo muito real. Então, é uma experiência que mostrou a ele que aqueles que iam adiante estavam ali, no plano espiritual, e voltavam para ajudar, né? Para confrontar, para confortar, né? Aqueles que permaneceram aqui. E então, para ele, tudo mudou. Já havia mudado profundamente com sua experiência com Jesus Cristo. E agora, esta belíssima e preciosa experiência. Continua aqui a narração. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador, que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada do mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Seriam seus companheiros inseparáveis. E nós podemos fazer o mesmo, não é? Podemos depois retomar a leitura na página, nessa edição, né? Nas páginas 274 até o primeiro parágrafo da 275, e vão encontrar em que momento nós temos que ter o amor, em que momento o trabalho, como a esperança e perdão. Cheios de dedicação, continua, por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse
abstendo-se de provocar abstendo de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio, a conversa espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-a para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não conseguia atinar de pronto com a decisão preferível. Ainda tinha muitas dúvidas de como proceder, não é? Mas pelo menos ele estava com aquela provisão dada pelo pai, né? E aquilo seria útil, com certeza. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Seria o recomeço da luta, a fim de consolidar as novas disposições interiores. Julgou útil exercer em Tarso o mistério de tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Então, nós vemos aqui a decisão de Saulo não foi uma decisão simples. Por quê? Porque ele está na sua cidade natal, onde ele era conhecido, né? Todos sabiam que havia sido um ex-doutor da lei, um homem de posses, bonito, vibrante, eloquente, e perseguidor dos seguidores do caminho, da igreja do caminho. E todos ali sabiam quem ele era, filho de quem, de que família, a qual família pertencia. E isso fez toda a diferença, porque assumir, né, esse lado mais humilde, abandonar tudo aquilo que ele tinha, todo o poder, toda a influência, né, os olhares, né, que davam a ele, que queriam estar junto a ele pelo prestígio de tê-lo como amigo, como conhecido, a família abastada, né? E agora ele ali mostrando que ele havia aberto a mão daquilo tudo, que hoje ele era um tecelão novamente. Ele se sustentava com o trabalho que exercia com as próprias mãos, o ofício ensinado pelo pai. Dentro em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. Então, todos ali começaram aos poucos a ver que era ele, porque lembrem que ele estava também, não só espiritualmente e moralmente diferente, mas ele estava fisicamente diferente. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo. Imaginem o orgulhoso pai, não é? Como recebeu aquilo, motivando a mudança do velho Isaac, que após deserdá-lo ostensivamente. O que quer dizer esse deserdá-lo ostensivamente? De forma exagerada para chamar a atenção. Então, ele fez um alarde de que o estava deserdando, para que todos soubessem. Transferiu-se Isaac, né, para uma de suas propriedades à margem do Eufrates.
onde esperou a morte junto de uma filha incapaz de compreender o primogênito muito amado. Então, ele foi morar junto a uma filha, junto ao Eufrates, na Mesopotâmia. Então, aqui temos uma nota da editora esclarecendo que o Eufrates é um dos rios que forma a Mesopotâmia, atual Iraque. Bem aquela localização, né? Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro, né, da cadeia de montanhas, exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Então, aqui tivemos mais 3 anos se dedicando ao trabalho para se sustentar. E aqui terminamos, então, o 3º capítulo, da 2ª parte, e vamos começar o 4º capítulo, intitulado Primeiros Labores Apostólicos. Começa, então, a narração do 4º capítulo. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta, de eremita. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Aqui nós podemos dizer que ele encontrou aquela paz que ele buscava, que ele não compreendia como outros tinham e ele não sabia nem sequer definir. E era uma paz que ele buscava desde jovem, desde muito pequeno. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de muito triunfo, por ocasião das festividades tarcenses. Orgulhava-se quase de viver de um modesto rendimento do seu árduo labor. Quer dizer, ele trabalhava muito e ganhava pouco, né? Mas ele se orgulhava disso, porque o pouco que ele ganhava do seu próprio suor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino, né? O pelo de cabra, que usavam para fazer os tapetes, né? Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, né, que era agora o seu traço dominante. Então, ele mudou do orgulho e vaidade para humildade. Transformação, não é? As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. Eles não podiam compreender. Eles não tinham um terço do conhecimento do que fez com que Saulo se modificasse tanto. Então, era natural até que eles tivessem pena dele, porque achavam que ele era um deslocado, que perdeu tudo por nada. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades do Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as ideias novas, tinha a virtude de amplificar seu esforço, aumentando-lhe os parcos recursos. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Né? Aquela mensagem do amor, trabalho, esperança, perdão. Né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos.
para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente, ocupava a mente, estava sempre ocupado, então ele se mantinha na retidão. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Então, ele sempre se colocando no lugar do outro, lembrando que ele um dia fora assim. Então, é uma coisa que nós temos que trazer para nós, para a nossa vida também, não é? Lembrar que nunca fomos. Não é isso que eu quero dizer, desculpa. Que um dia fomos muito piores do que somos hoje. Né? Nós estamos sempre nos melhorando, sempre, nós não retrogradamos. Então, lembramos que nós estamos vivendo o nosso melhor. Se esse é o nosso melhor, então nós já tivemos um passado também, né, repleto de muitos enganos. E nós não lembramos, ainda bem, né, por misericórdia, não lembramos, para que possamos seguir adiante. Isso é muito, muito importante para nós, para que nós possamos crescer, né, e nos modificarmos, deixarmos os nossos vícios, os nossos enganos para trás e buscando as nossas virtudes, né, conquistando virtudes. Então, ele fazia esse exercício, né, lembrando que ele um dia havia errado muito. Por que esse irmão não podia estar errando agora? Um dia ele também haveria de acertar, não é? Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade que, se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, na Turquia. Os braços com sérias responsabilidades. Abraços com sérias responsabilidades. Então, ele estava lá em Antioquia exercendo grandes responsabilidades. Agora, eu gostaria aqui que nós vamos mencionar muito Antioquia. Estamos falando em Antioquia já algumas vezes, não é? Mas nós vamos nos ver mencionando Antioquia muitas vezes, porque a história está seguindo para lá, né? Então, com a chegada aqui de Barnabé, trazendo já Antioquia a história, vamos ver aqui o que nós encontramos na internet, né, sobre a Antioquia, que pode nos esclarecer um pouco, nos situar, né, nos mostrar a importância deste lugar, e durante, então, o estudo compreenderemos melhor. Né? Então, nós encontramos, para começar, a história. Né? A Antioquia foi fundada nos finais do século IV a.C., por Seleuco, que a tornou a capital do seu império. Seleuco servira como um dos generais de Alexandre III da Macedônia, e o nome Antíoco ocorria frequentemente entre membros de sua família. Então, já ia bem a origem, né, deste nome.
E Flávio Joséfo descreveu Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do Império Romano e também do mundo, com uma população estimada em mais de 500 mil de habitantes, depois de Roma e Alexandria. Então vejam a importância, né, deste lugar, dessa cidade. Cresceu a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Era considerada como a porta para o Oriente. Júlio César, Augusto e Tibério utilizavam-na como centro de operações. Era também chamada de Antioquia a Bela, rainha do Oriente, devido às riquezas romanas que a embelezavam desde a estética grega até o luxo oriental. Então, esse é um lugar belíssimo, né, e muito movimentado. O culto a deusa Astarte pelas mulheres da cidade de Antioquia chocava os cristãos, de forma que foi abolido por Constantino I. A maioria da população era síria, né, os gentios, embora houvesse numerosa colônia judaica. A cultura era tipicamente grego-helenista. A cidade conservou uma grande opulência e a igreja continuou a crescer enquanto durou o Império Romano. Em 538, o rei Cosroes I a tomou e destruiu. O imperador Justiniano reconstruiu-a, mas no ano 635 os sarracenos a tomaram e em 1084 passou para o domínio do Império Seljúcida. Excetuando o período decorrente entre 1068 e 1269, em que foi sede de um reino cristão fundado pelos cruzados, o Principado de Antioquia tem continuado em poder dos muçulmanos. Hoje, a moderna Antáquia permanece sede de um patriarcado das igrejas católica romana e ortodoxa. Então, hoje a maioria é muçulmana, né, em Antáquia. Então, é uma cidade com mais de 2.300 anos, né? E vemos, então, também que Antioquia ocupa um importante lugar na história do cristianismo. E aqui é onde nós estamos nos situando, né? Foi onde Paulo de Tarso pregou o seu primeiro sermão numa sinagoga. E foi também onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. E essa questão está em Atos 11, 26. Vamos ver aqui, Atos 11, 26. Eu até deixei marcado. 11, 26 está aqui. Diz assim, vou ler o versículo. O 11, 25 assim. Barnabé partiu para Tarso a fim de buscar Saulo. Então, aqui nós temos ele chegando, não é? Ali em Jerusalém para encontrar com Saulo. E ao encontrá-lo, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por um ano inteiro eles se reuniram na igreja e ensinaram considerável turba, né, a multidão. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram aconselhados a se chamarem cristãos. Então, Atos, capítulo 11, versículo 26. E as escavações arqueológicas têm descoberto numerosas ruínas do passado, como o circo, um dos maiores templos romanos, a Acrópole, numerosos banhos, vilas e cemitérios romanos e belos pisos de mosaico que datam do período apostólico. Então, hoje, e realmente, enquanto eu fazia essa pesquisa, vi imagens, né, das ruínas de Antioquia, coisas lindas, muito bonitos, trabalhos em mármore maravilhosos, né? E então esta é a Antioquia que nós vamos começar a frequentar agora com maior assiduidade.
Então, dito isso, trazendo essas anotações, algumas curiosidades sobre o lugar, vamos seguir a nossa história, né? Então, eu vou repetir aqui o início do parágrafo. O ex-levita de Chipre, né, Barnabé, encontrava-se em Antioquia, na Turquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. A instituição foi iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. Então, foi Pedro que vamos dizer assim, lançou a pedra fundamental, né, da igreja de Antioquia e levantou todo aquele trabalho, ele e os demais, e agora estava em mãos de Barnabé. O ex-pescador de Cafarnaum, né, seu irmão Pedro, ponderou que deveriam aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições para que os laços do Cristo fossem dilatados, né, para que a história sobre a Igreja do Caminho, né, seguisse, se espalhasse por onde pudesse. Né? Antioquia era dos maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Então, a igreja de Antioquia ela não tinha problemas financeiros, né? Mas ela carecia de trabalhadores. Daí, temos aqui a chegada de Barnabé para falar com Saulo. Ainda aí, entrou a compreensão de Pedro para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Então, Barnabé está ali sob sugestão de Simão Pedro, né? Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Vendo-se lembrado pelos irmãos distantes, tinha a impressão de receber um novo alento. O companheiro expôs o elevado plano da igreja, que lhe reclamava o concurso fraterno, o desdobramento dos serviços, a colaboração constante do que poderiam dispor para a construção das obras de Jesus Cristo. Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Então, quem aqui, né, conhece bem a lei de Moisés e o evangelho do Mestre? Temos aqui nosso Saulo, um homem extremamente capacitado, né, nesse trabalho. O ex-rabino edificou-se com a narração do outro e não teve dúvidas em atender ao apelo. Apenas apresentava uma condição, qual a de prosseguir no seu ofício, né, de maneira a não ser pesado aos seus confrades de Antioquia. Inútil qualquer objeção de Barnabé nesse sentido. Então, ele fazia questão de continuar trabalhando, exercendo o ofício de tecelão para se sustentar, para não ser peso para ninguém. Essa era a condição dele. Pressuroso, não é? Apressado e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no trabalho de tecelagem. Destarte, né? Assim, ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja.
utilizando o grande cabedal de experiências já adquirido nas refregas e padecimentos do mundo, jamais o viam ocupar os primeiros lugares. Nos Atos dos Apóstolos, vemos-lhes o nome citado sempre por último, quando se referem aos colaboradores de Barnabé. Olha só, é uma coisa que ele fazia questão, né? Que o nome dele fosse citado por último. Saulo havia aprendido a esperar. Mais uma lição, mais um conselho, uma orientação de Abigail. Né? Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem atendendo aos doentes numerosos. Recordava Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa, embora imprimisse em tudo o traço de sua sinceridade e fraqueza, quase ásperas, né? Rigoroso, ele era uma das suas características, né? A igreja não era rica, mas a boa vontade dos componentes parecia provê-la de graças abundantes. Antioquia, cidade cosmopolita, né, como já vimos, importante centro, né, do cristianismo primitivo, hoje Antáquia, moderna cidade da Turquia, né, tornara-se um foco de grandes devassidões. Quer dizer, veio o progresso, mas trouxe também o seu lado negativo. Na sua paisagem, enfeitada de mármores preciosos que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda espécie de abusos. Os fortunosos entregavam-se aos prazeres licenciosos desenfreadamente. Os bosques artificiais reuniam assembleias galantes, nas quais criminosa tolerância caracterizava todos os propósitos. A riqueza pública ensejava grandes possibilidades às extravagâncias. A cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores, de dramas passionais. Todavia, diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho, grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam igualmente em grande número, lembrando que no judaísmo as mulheres não participavam, né? Não entravam nos templos, né? E aqui elas também participavam em grande número. A maioria dos frequentadores interessava-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Geralmente, eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar, mais uma demonstração de humildade, com todo o saber, né, dele, com toda a cultura. Ele sabia o seu lugar, sabia que ele estava chegando, recém-chegado, né? Então, ele se limitava a cooperar, né? Não ia lá fazer as suas pregações, né? Ele mesmo notara que Jesus, por certo, recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Certa feita, fez o possível para conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil em outros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício, em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Então, antes ele tinha a verve fácil, né? Ele falava e discursava com facilidade, mas o discurso era outro, né? Aqui ele ainda está em transformação, ele ainda precisa trazer para a sua fala a vivência. Ele tem mais ainda a viver, a experienciar, né?
para poder falar com naturalidade, como ele falava aos doutores da lei, né, a todos aqueles do templo que adoravam, gostavam de ouvi-lo falar com veemência, né? Então aqui era diferente, ele estava ainda em transformação, então era natural que ele não conseguisse ainda se expressar de maneira adequada, né, da forma adequada. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar, né, se dominar pelo desânimo. Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples, né, porque ele não era mais doutor da lei, né? Os assuntos eram outros. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no templo de Jerusalém. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco cercava-o de nobre e justa curiosidade. Todos queriam saber, conhecer o homem que esteve com Jesus, né, e saber da sua história. O próprio Barnabé, várias vezes, surpreendera-se com a sua dialética confusa, né, com a forma que ele argumentava, né, na interpretação dos evangelhos, e refletia na tradição do seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente ele, Barnabé, né, e na timidez que o assomava justo no momento de conquistar o público. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado em outros mistérios. Então, ele foi usado para outras tarefas. Saulo, porém, compreendia e não desanimava. Mas aqui o conselho de Abigail, né, anti-desânimo, espera. Então, ele realmente está seguindo as orientações de Abigail. Se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho e, enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversas sobre a missão do Cristo. À noite, promovia palestras na igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e soldados, que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes e das mais humildes. Ele começou a conviver de perto com eles todos. Olha, com as lavadeiras, jovens doentes, mais humildes, operários, soldados, né? Lia, às vezes, trechos da lei e do evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Ele se aproximou, não é, dos humildes. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda sua pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. A existência para o ex-rabino não podia ser mais tranquila nem mais bela. Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite, recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. A instituição de Antioquia era, então,
muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, com os não-judeus, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, haviam fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Então, tínhamos aqui essas manifestações, voz direta. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, era um ambiente de extrema fraternidade, de harmonia. Então, tudo trabalhava em prol da ligação com o alto. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quando sempre às margens do Orontes. Orontes, temos aqui a nota da editora, o rio que corre nos territórios do Líbano, da Síria e da Turquia. Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. Então, aqui mais uma lição para nós, não é? Essa confiança de mim para você, de você para mim. Os amigos dedicados, a boa compreensão, sobretudo, constituem alimento sagrado para a alma. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que constituíra o organismo central, sobre esses fenômenos da voz direta. Viajantes ilustres visitavam-no cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, olhem só, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. E enquanto permaneceu na cidade,
Ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Então, vamos ver o que Lucas disse. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam à comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes, viajantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamar-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre, o acertado conselho, sugestão, que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. Então, amigos, aqui nós vamos fazer a nossa pausa. Amigos, volto aqui rapidamente para corrigir uma informação errada que dei no nosso estudo. Na etapa em que falamos sobre a cidade de Antioquia, eu informei que Barnabé saiu de Antioquia para buscar Saulo de Tarso em Jerusalém. Não foi. Ele saiu para buscá-lo em Tarso, pois Saulo estava morando na sua cidade natal e trabalhando como tecelão lá. Lembram? Então, vocês me desculpem, trago aqui a tempo essa correção. Então, nós temos aí o Barnabé buscando Saulo na cidade de Tarso. Lembrando que aos domingos, no canal Videira Espírita, nós temos Cristina Brito fazendo o estudo do Evangelho, na reunião pública, e estamos no livro de Lucas, estudando o livro de Lucas. E é interessante nós vermos, a importância de Lucas e a aproximação dele, como começou a aproximação dele, como ele conheceu Saulo, e ver a sugestão que ele deu, que então daí foi ele, e a partir daí que são todos chamados de cristãos. Então fica aqui também o convite para que aos domingos, às 17 horas, vocês estejam no canal Videira Espírita, assistindo às reuniões públicas, no estudo agora do Evangelho de Lucas. E aqui, então, nós encerramos o estudo de hoje. Vamos orar?
Amado Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudo, quando podemos nos aprofundar na história de teu apóstolo, o grandioso apóstolo dos gentios, até então ainda por nós chamados de Saulo, Saulo de Tarso, em plena transformação, a caminho de Paulo de Tarso. Obrigada, Senhor, pela bela oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, que possamos aproveitá-la para trazer a nós a nossa transformação moral. Seja conosco, Senhor, abençoando os nossos lares, os nossos afetos, e nos proteja e nos acolha para que possamos estar novamente juntos no próximo estudo, na semana que virá. Seja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E é isso, então, amigos queridos, nos veremos aqui novamente, se Deus quiser, no canal Videira Espírita, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.